Deus não demora e age sempre no tempo certo para salvar qualquer pessoa. O tempo de Deus é perfeito. Às vezes nós nos desesperamos e queremos que Deus haja segundo o nosso cronograma, segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso planejamento. Mas o certo é que o nosso Deus é um Deus que sempre faz aquilo que está segundo a sua vontade e no tempo adequado para o bem de todos nós. Não entendemos muitas vezes, mas precisamos saber que Deus é infalível em seu planejamento, em seu cronograma. Por isso devemos andar debaixo do cronograma do nosso Deus. Por isso que hoje nós queremos tratar sobre esse assunto. O tempo de Deus é perfeito. Quando falamos que o tempo de Deus é perfeito, é que não existe nenhuma mudança, nenhuma inconformidade, inconsistência com aquilo que Deus traça para cada um de nós. O texto que nós usaremos nesta manhã está lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, onde a palavra de Deus diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com cada um de vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então note que o apóstolo Pedro aqui, ele traz para nós uma promessa, mas essa promessa precisa ser entendida que é debaixo da conformidade da vontade desse Deus. A promessa de Deus não falha, não tarda, sempre chega no dia certo, na hora certa e para mover um determinado propósito. Toda promessa de Deus tem um propósito. E sobre sua vida, se Deus prometeu, está também debaixo de um propósito, debaixo daquilo que Deus já tem reservado para você, para sua casa, para sua família. Por isso que quando olhamos para essas promessas, precisamos entender que quem prometeu é fiel para cumprir, que é o nosso Deus. Então colocamos aqui o seguinte, que nesse sentido, que as promessas de Deus demora a se cumprir, não demora na perspectiva dele, demora da nossa perspectiva, porque estamos voltados ao cronos, ou seja, ao relógio que nós temos. Essa questão de hora, minutos, segundos, tem a ver com a nossa humanidade. Ele está ligado ao Kairos. Diante das promessas de Deus, às vezes surge em nossa mente alguma indagação. Por que Deus não me respondeu? Será que aquela promessa que eu entendi que foi de Deus, será que não era Deus falando para mim? E às vezes queremos alinhar a promessa de Deus ao nosso relógio, ao nosso cronos. Mas precisamos lembrar que Deus age segundo o Kairos. O Kairos de Deus tem a ver com passado, presente e futuro, que isso está ligado à eternidade. Para Deus não existe diferença entre passado, presente e futuro. Deus age em todo tempo, em todo momento, porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Por isso que nós precisamos entender que Deus é o Deus de promessa, é o Deus que cumpre aquilo que prometeu, mas no seu devido tempo. Outra coisa que colocamos aqui, que aparentemente esse atraso de Deus não significa esquecimento, mas sim o propósito maior de Deus para nossas vidas. Às vezes achamos que porque atrasou, Deus se esqueceu de nós, mas entendemos, ou precisamos entender, que o propósito de Deus para nós é invariável. Esse propósito, ele tem para nós um sentido de nos abençoar, fortalecer a nossa fé, nos encorajar, nos trazer um senso de esperança sobre aquele que prometeu para nós algo extraordinário. Outra coisa aqui que destaco é que ele está dando oportunidade para que mais pessoas se arrependam e voltem para ele. Essa promessa tem a ver com, de repente, alguém da sua família que você pediu que o Senhor salvasse, mas que ainda não chegou esse tempo. No tempo de Deus, no Kairos de Deus, aquele tempo não chegou. E essa demora que você e eu, nós dizemos que a demora
É a paciência de Deus e a oportunidade que Deus dá para que cada um deles chegue ao senso de arrependimento mediante o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, eu e você, nós devemos manter o nosso coração guardados no Senhor, sabendo que Ele está trabalhando em nosso favor. A paciência de Deus é uma expressão do seu amor, pois Ele não deseja que ninguém se perca. Obviamente, Deus está trabalhando no secreto, está trabalhando no silêncio, e às vezes o nosso pensamento nos leva a crer que Deus se esqueceu de nós ou que Deus não está atento ao nosso clamor, ao nosso pedido. Mas a realidade é que Deus está conduzindo a história, conduzindo o processo, e Ele nunca vai deixar as coisas fugirem do seu controle, porque Ele é absoluto em tudo que faz. Então essa paciência de Deus leva a oportunizar aquela pessoa ao arrependimento. E outra coisa que destaco aqui é que devemos aprender a confiar em Deus em todo o tempo, sabendo que Ele nunca falha, Ele jamais falhará. Será que você tem crido, você tem acreditado nesse Deus que nunca falha? Confie nele, saiba que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais sobre os seus, sobre aqueles que você tem pedido ao Senhor, aquele que você tem depositado ali orações, pedindo que o Senhor haja na sua vida. Deus vai fazer, mas no tempo dele, e você vai agradecer quando Ele fizer. Se há algo pelo qual você tem orado e ainda não aconteceu, continue firme na fé. Continue estabelecendo o seu propósito nele. E nunca pare de orar, nunca pare de acreditar, nunca pare de confiar plenamente nesse Deus, porque Ele pode todas as coisas e ao seu tempo Ele salva. Ele cumpre com o seu propósito na sua casa, na sua família. E no seu tempo você vai ver o quanto Deus vai realizar a sua vontade dentro da sua casa. Deus está no controle e também Ele vai cumprir todas as suas promessas, mas no tempo exato, no momento exato que Ele determinou dentro da sua presciência. E aqui eu quero deixar 3 aplicações práticas para nós. A primeira delas, espere pacientemente no Senhor, mas com a fé autêntica, robusta, sabendo que Deus tem cuidado de você. A palavra fala lá em Abacuque, no capítulo 2, versículo 3. Pois a visão guarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falha, ainda que demore. Espere-a, porque certamente virá e não se atrasará, e não tardará. A palavra do Senhor é clara, Ele virá no tempo adequado, no tempo certo. Só precisamos confiar, acreditar, sabendo que o nosso Deus é um Deus que opera maravilhas e prodígios no meio de nós. Em segundo lugar, aproveite a paciência de Deus para crescer espiritualmente. Enquanto Deus está trabalhando e você, na sua mente, está pensando que Ele atrasou, isso é uma forma de você começar a trabalhar na sua espiritualidade, na sua crença, na sua forma de acreditar em Deus. Porque essa demora, que para nós é demora, é o trabalhar do Senhor, é o efetuar de Deus, que não é o nosso efetuar. Romanos 5, 3, 4 é claro quando a palavra diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança traz um caráter perfeito ou aprovado, e o caráter aprovado traz esperança. Então precisamos entender que cada vez que Deus prorroga algo ou tarda segundo a nossa visão, Deus está nos aprovando, nos experimentando, para que sejamos ali não só aprovados, mas aperfeiçoados no caráter e tendo uma esperança mais forjada nele. E por fim, em terceiro e último lugar, seja um instrumento para levar outras pessoas ao arrependimento. Enquanto Deus está trabalhando, agindo, não pare, não cesse de falar sobre esse Deus que pode, que é capaz de fazer infinitamente mais. Lá em Mateus 28, 19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, eu e você, nós temos um compromisso de fazer discípulos
seja em nossa casa ou fora delas, levando sempre a palavra àqueles que estão necessitados, e Deus, ao seu tempo, vai cumprir a sua palavra, cumprir a sua promessa sobre todos aqueles que Ele prometeu. Lembre-se, o tempo de Deus é perfeito em nossas vidas. Assim eu quero que você leia no dia de hoje todo o capítulo 3 de 2 Pedro. O quanto que Deus fala nesse capítulo. Absorva para a sua vida. Peça a Deus orientação e que Ele te conduza nesse estudo, nessa leitura da palavra. O termo hoje é paciência. Paciência de Deus sobre toda a humanidade. Eu quero te convidar agora a orarmos juntos, em nome de Jesus. Vamos juntos? Obrigado, Senhor, por esse momento, que a tua paciência, que o teu carinho, que o teu amor continue estendido sobre nós, sobre os nossos, sobre a nossa casa. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós impacientemente nos descontrolamos e pensamos que o Senhor se esqueceu de nós. Ó Deus, nos conduz diante de Ti, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Guia, Senhor, os nossos passos, fortalece cada dia nossa alma, o nosso ser, e nos dá a esperança que precisamos. Em nome de Jesus. Amém.